Olá a todos. Vamos dar prosseguimento ao estudo da mecânica quântica, tratando um pouquinho de espaços contínuos, transformadas de Fourier e alguns tópicos adicionais aqui. E a pergunta que eu quero responder, essencialmente, nesse primeiro momento é: tudo bem, se eu posso representar o meu estado físico como um vetor, um ket no espaço de Hilbert, como é que eu chego à função de ondas? De que maneira, como é que se interpreta essa quantidade aqui, psi de x e t? Eu vou aqui, por simplicidade, considerar uma dimensão espacial. Se você tiver mais dimensões espaciais, as integrais que aparecem vão aparecer nas outras variáveis espaciais e pronto. Tá? Então, a resposta para essa pergunta começa com o fato de que eu tenho uma base de posição. Tá? Existe uma base que é contínua, porque a posição é uma quantidade assumindo valores na reta, né, principalmente que eu estou considerando aqui uma única dimensão, uma base contínua de posição. Então, o primeiro ponto que eu preciso considerar aqui é que eu tenho uma base contínua de posição. Suponha que você tenha a reta real aqui, é o x, do mundo real, tá? Poderia ter a outra dimensão y, daí cada ponto, e o z também, aí cada ponto ali é um ponto na grade de coordenadas que você tenha considerado. Então você vai ter aqui um x1, x2, x3, x final, se você tiver um espaço limitado, x inicial aqui, se você estiver considerando um espaço truncado, mas de qualquer maneira, entre xi e x1, eu tenho mais infinitos pontos aqui. E entre x1 e x2 eu tenho mais infinitos pontos. E entre x2 e x3 mais infinitos pontos. Ou seja, x pertence aos reais. Tá? X é uma variável que pertence aos reais. Se você tivesse em três dimensões, você teria R, vetor pertence ao R3, conjuntos de números reais. Como é que eu trato isso na mecânica quântica? Bom, cada um desses pontos vai ter associado a ele um vetor no espaço de Hilbert. Então, cada ponto na reta não sei se está sendo possível enxergar aí, espero que sim, mas cada ponto na reta corresponderá a um ponto, a um vetor, melhor dizendo, a um ket, ou um bra também, se você estiver no espaço dual, a um ket no espaço de Hilbert. Então, uma partícula que esteja num estado, por exemplo, de tal maneira que ela esteja inicialmente na posição x1, ela vai ter o seu estado inicial x0 igual esse vetor no espaço de Hilbert x1. Ok? Então, por exemplo, ao x1 você tem esse ket associado, ao x2 você tem o ket x2 associado, e entre esses todos aqui, entre qualquer ponto aqui, você vai ter um ket x associado. Okay? Se x pertence aos reais, você sabe que isso aqui é um contínuo de valores, e eu terei então que adotar regras de completeza e normalidade e ortonormalidade para bases contínuas. Eu acho que eu mencionei em algum momento anterior, mas aqui é o momento de usar. Por exemplo, se você projetar um ponto x', ou melhor dizendo, o vetor no espaço de Hilbert associado a uma posição aqui,
que eu vou chamar de x', né? Essa aqui seria o x, essa aqui o x'. Se você projetar esse vetor associado a esta posição no espaço real sobre o vetor associado a esta outra posição no espaço real, você vai ter ou infinito, Cx igual x', correspondendo a uma densidade infinita, é uma partícula pontual, se fosse o caso, mas aqui é só uma relação de ortonormalidade. Significa que esses vetores são ortogonais entre si, mas com o fato de ter um contínuo associado, implicando que se x igual a x' você tem um impulso, e se x diferente de x' você tem zero. Ou seja, dois pontos, por mais próximos que sejam, mas não sendo idênticos, são ortogonais no espaço de Hilbert. Tem ortogonalidade no espaço de Hilbert. E a outra propriedade fundamental é a completeza, ou seja, eu vou integrar, porque não tenho mais uma soma, agora eu tenho um contínuo, sobre todos os estados possíveis daquela base, ou seja, eu somaria sobre alfa, que eu vou somar num contínuo, ou seja, uma integral, x, e eu vou ter aqui a identidade. Notem o seguinte, por uma análise, inclusive, dimensional, esses estados aqui, ó, eles têm unidades de inverso de tamanho, inverso de comprimento. Por quê? Porque se você projetar esse cara sobre esse aqui, vai te dar uma delta de x menos x'. Se x é posição, ela é medida em metros no sistema internacional. E a gente sabe que uma delta de Dirac tem unidades do inverso do argumento. Então, essa delta é medida em metro a menos 1. A delta tem unidades de metro elevado a menos 1, ou 1 sobre metro. Isso significa que esses caras aqui têm que ter unidades, tá? Se essa aqui tem unidades de 1 sobre metro, esses caras aqui, de cada um deles, tem que vir unidades de 1 sobre raiz de metro. E aí aqui fica tudo certo, porque vejam só, dx tem unidades de metro, esse cara 1 sobre raiz de metro, esse 1 sobre raiz de metro, o resultado é o 1 adimensional aqui desse lado, ou seja, essa matriz identidade adimensional. Leia-se, matriz identidade infinitamente densa, com infinitos uns na diagonal, e entre cada um deles você vai fazer aparecer mais outros tantos, porque corresponde à conversão desta, que eu poderia fazer da seguinte maneira, converter um mundo discreto de n pontos em um contínuo fazendo n tender a infinito, desde que eu discretize xi até xf em n pontos e depois faça o n tender a infinito. Então, se eu pegar n pontos, onde o xi é o primeiro deles e o xf é o último deles, eu sei que eu vou ter um certo ΔX aqui, entre um ponto e outro. E o ΔX corresponderia ao x final menos o x inicial, dividido pelo número de pontos considerados. Esse seria o ΔX. Para eu ter o contínuo, eu tenho que fazer o ΔX tender a zero, ΔX tender a zero e o n tender a infinito, portanto. Então, o contínuo viria desse limite aqui. Bom, um estado, se eu estiver considerando a base de posição, um estado nessa base, em que ela diagonaliza os problemas, poderia ser escrito assim, ó. No mundo discreto, eu teria assim, ó, o x iésimo corresponderia ao o i aqui eu estou considerando inicial, vou trocar a letra aqui para xj. O jésimo x corresponderia a um vetor de zeros em todos os lugares, exceto na jésima posição. Então, por exemplo, o x inicial seria o vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0 para sempre zeros. O x1 seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. O x2 seria 0, 0, 1, e aí continua zeros. Portanto, o jésimo x teria um
número 1 na jésima posição, ou na J mais 1, se você começar de zero aqui, sei lá, tanto faz, mas é associado àquele J. Vou colocar um colchete aqui para você lembrar disso. Só que veja só que no mundo discreto, esse cara estaria normalizado para 1, mas eu preciso que ele tenha unidades de inverso de raiz de metro. Para que tudo feche, ou seja, no discreto eu tenha xi, xj, ou melhor dizendo assim, um xm, xn igual a delta de Kronecker. E quando eu levar isso para o limite do contínuo, eu ter uma delta de Dirac, aqui eu teria que dividir a delta de Kronecker por delta x. Então isso aqui no limite, quando delta x tender a zero, vai me dar a delta de Dirac. Delta do xm menos o delta do xn, que agora ficou contínuo. Aí eu vou chamar o xm de x' e o xn sem linha. Tá? Mas para que apareça esse ΔX aqui, veja só, eu tenho que normalizar esses caras por 1 dividido por raiz quadrada de ΔX. Se eu fizer esta normalização, está tudo certo, veja só. Se você pegar, digamos que eu tivesse só 3 pontos, eu vou pegar o ponto 1 projetado sobre ele mesmo, ou seja, 1, 0, 0. Vai dar 1. Para que eu tenha sobre ΔX, quando os dois pontos são iguais, eu tenho que dividir esse por raiz de ΔX e aquele também. Não dá para fazer assimétrico, porque um Bra é o dual de um ket. Então a normalização aparece idêntica dos dois lados. Então, para ter ΔX aqui, eu tenho que ter 1 sobre raiz de ΔX aqui. Tá? Então, primeiro, que a reta é um contínuo, eu poderia começar do mundo discreto e atribuir a cada ponto um vetor associado no espaço de Hilbert, normalizado de acordo, de tal maneira a dar estas propriedades aqui, que é a propriedade de uma base no contínuo. Tá? Bom, dito isso, isso aqui favorece principalmente ideias de como você implementar cálculos computacionais, como você implementar uma base, etc., num computador, porque o contínuo eu não consigo representar num computador. O discreto, sim. Então, mesmo que o mundo seja um contínuo, muitas vezes eu preciso fazer cálculos numéricos e levar para o mundo discreto. Então é isso. Essa aqui seria a base do ponto x, seria, digamos, um determinado x, seria o limite quando ΔX tende a zero dessa quantidade aqui, do xj. Okay? Isso seria o caso. E eu tenho uma base contínua satisfazendo estas propriedades aqui. Pois bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora utilizar a completeza na frente do psi de t. Então, esse estado aqui eu quero representar na base de posição. Lembra, no final eu quero ter a função de onda, psi de x e t. Então, eu preciso projetar esse cara nessa base, na base de posição. Para isso, eu vou inserir aqui na frente de tudo a completeza. Só que essa completeza vai ser escrita em termos da base de posição, que é uma integral sobre dx, produto exterior de x com ele mesmo, isso aqui é a identidade, vezes psi de t. Agora, veja só que essa quantidade eu posso escrever assim, ó, dx x barra psi de t. Eu posso multiplicar isso com aquilo. E aí, nessa circunstância, veja só, isso aqui é uma quantidade, é uma quantidade escalar, é um número complexo, e é exatamente este que eu chamo de psi em x no instante de tempo t. Ou seja, psi de x, t
é a projeção do estado físico no espaço de Hilbert, psi de t, no instante de tempo t, é desse vetor, na base de posição. Isso aqui é que é, essencialmente, a função de ondas. É o ket projetado, representado na base de posição. Rigorosamente falando, esse cara aqui, ó, é a componente de psi de t, é a componente, né? Se eu pensar em um vetor, o vetor tem componente, ax na direção de x, mais a y na direção de y, mais a z na direção de z. Se estiver pensando num vetor do R3 com 3 direções espaciais, componente x, y e z. A componente x vem do quê? Da projeção do vetor unitário na direção de x com o vetor, te dá a componente x. Tá? Então, essa quantidade aqui é a componente do ket psi de t, que é um vetor no espaço de Hilbert, é um vetor complexo, na direção, e aqui eu vou colocar entre aspas, tá? Essa direção associada ao espaço de Hilbert, da posição x, na direção desse ket x que representa a posição x. Note, a posição é um ponto na reta, mas no espaço de Hilbert, cada ponto é representado por um vetor ortogonal a todos os outros. Então, esse cara aqui é meramente a componente de um vetor. E eu estou expandindo, portanto, a função de ondas. Lembra, né? Se fosse discreto, seria um somatório de coeficientes naquela base, quando evoluídos no tempo dependem do tempo, vezes os vetores da base. Só que agora, como a minha base é um contínuo, a somatória passa a ser uma integral das componentes, coeficientes, né? Ou seja, a função de onda é um coeficiente associado à probabilidade de, o módulo ao quadrado, probabilidade de encontrar a partícula no instante de tempo t, porque o coeficiente evolui no tempo, no estado de posição x. Porque isso aqui é um número, posso jogar aqui para frente. Opa, é isso mesmo. Esse estado aqui, tá? Dado esse estado aqui, digamos que eu queira encontrar a função, a partícula, se eu estou pensando numa partícula, qual a probabilidade de encontrar a partícula? Qual a amplitude, né? A probabilidade é sempre módulo ao quadrado. Então, qual a amplitude? E essas quantidades, quando ainda você não tomou o módulo ao quadrado, são chamadas de amplitudes de probabilidade. Então, qual a amplitude de probabilidade? E a amplitude é um número complexo, via de regra, de encontrar a partícula em, suponha, x', na posição x'. O que eu vou fazer? Eu vou projetar x' sobre o estado físico psi de t. Dado o estado, qual a chance de achar a partícula em x'? Vou projetar. Isso aqui, para mim, é a mesma coisa que a integral sobre todo x. Agora, isso aqui é um número, psi de x, vírgula t, é um número complexo. X' projetado em x. X' projetado em x. Isso aqui é a delta de Dirac, que é a ortogonalidade da base, x' menos x. Isso é delta de Dirac. E a integral de uma delta é propriedade da delta, né? Se você lembrar bem, a integral de uma delta, x' menos x, f de x, dx, vai amostrar a função em x'. Olha, vai me dar quem? Psi de x', vírgula t. Mas é o que eu sei que tem que ser. Porque
Qual é a componente desta função na direção entre aspas, direção no espaço de Hilbert, de x', que corresponde à partícula na posição x'. Olha, é psi de x' e t. E é o que eu encontrei. Então, essa aqui corretamente é a expansão do ket na base de posição. A mesma coisa você pode fazer para a base de momento, tá? Se você quisesse o momento linear, que é a massa vezes velocidade no mundo clássico, tudo a mesma coisa. Então, a base de momento também tem que satisfazer certas propriedades de tal maneira que você tenha essencialmente um contínuo, uma base contínua, de tal maneira que aí depende da normalização, mas P projetado em P' é a delta de P' menos P, seria o Px, componente x, mas aqui eu estou pensando em uma única dimensão espacial, então eu vou dropar ou jogar fora o subíndice x aqui, e é natural que a integral sobre todo P, de menos infinito a mais infinito, a gente sempre costuma omitir esse intervalo. P, produto exterior com ele mesmo, é a identidade. Naturalmente, a normalização aqui deve ter uma raiz quadrada do ΔP. Naturalmente tem que ser isso. Então, você poderia dizer assim, qual a chance de dado psi encontrar a partícula nesse estado de momento? Psi de P, T. E a gente sabe que P e X são variáveis duais, então isso aqui deve ser a transformada de Fourier daquela função. Né? Mas bem, ou seja, da psi de x e t. Então isso aqui é a transformada de Fourier, de alguma maneira está associada à transformada de Fourier. Tudo bem, eu vou fazer algumas demonstrações agora que mostram exatamente a origem da transformada de Fourier. Tá? Então, olha só. Transformações de base é o ponto-chave aqui. E aqui eu vou usar as bases alfa e beta para distinguir duas bases diferentes, tá? Então a letra alfa vai denotar uma base e a letra beta vai denotar outra base. Então, por exemplo, eu vou ter, sejam duas bases. A base alfa é um conjunto de estados aqui e a base beta. Certo? É um conjunto de estados. Ambas completas, tá? Se for um contínuo, alfa com alfa linha, é simplesmente a delta de alfa menos alfa índice linha. Beta com beta linha, projeção é a delta de beta menos beta linha. Agora, alfa projetado no estado de beta, eu não sei, porque isso aqui vem exatamente de uma base e esse aqui vem da outra. Então, eles não são necessariamente ortogonais. Um alfa com um beta qualquer, não sei o que vai dar. Tá? Mas dentro da mesma base, um elemento alfa linha da base alfa e um elemento alfa da base alfa, eles têm, se forem contínuas, uma propriedade de ortogonalidade, assim como os elementos dentro da base beta também respeitam a ortogonalidade. E a completeza, naturalmente, né? Estou falando de uma base completa, uma base completa e, portanto, deve satisfazer o produto exterior aqui igual à identidade. Tá? Isso aqui, naturalmente, que para ambas as bases você tem esta propriedade aqui. Tá? Então, essa aqui é a base, é a ortonormalidade dentro de cada base, e essa aqui é a completeza dentro de cada base. A projeção de uma base sobre a outra, eu não sei o que vai dar. Tá? Agora, suponha o seguinte. Tá? Suponha que você tem um certo estado psi.
um vetor psi qualquer. Você tem esse vetor psi e ele é independente da base que você escolhe para representá-lo. Isso é muito importante. Então, eu posso representar esse cara na base 1, eu vou colocar a identidade, sempre o truque é coloque a identidade na base alfa, então eu teria algo assim, ó, de alfa, 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 essa aqui é a identidade, e aí eu vou projetar sobre psi. Ó, esse cara aqui já virou psi de alfa, é o coeficiente psi de alfa. Notem que quando eu tinha um discreto, eu colocava assim, psi subíndice alfa. Funções são grandezas matemáticas que correspondem a um coeficiente, aqui grosseiramente falando, um coeficiente psi de subíndice alfa. Quando esse alfa passa a ser contínuo, eu passo a colocar ele entre parênteses. Isso designa uma função, ou seja, é o valor da componente alfaésima do vetor ket no espaço de Hilbert, só que quando o índice é um contínuo, aí eu digo que ele vira uma função, tá certo? Essa é a ideia. Tá? Então, o vetor psi, ele não muda de acordo com a base, mas as componentes mudam. É que nem representar analogamente um vetor em componentes cartesianas ou em componentes esféricas. O vetor em si é o mesmo, mas a forma como você representa muda. Então, psi vai ser representado na base de alfa como integral em d alfa, psi de alfa, na direção de alfa. Mas note que eu poderia muito bem ter usado a base beta e escrito isso aqui assim, ó, é a mesma coisa que d beta, psi beta na base beta. Só que tem um detalhe, tá? Esse psi de alfa, eu estou somando sobre todo alfa, é diferente desse psi de beta. Eu estou somando sobre todo beta. Mas na hora que a soma é realizada, o resultado é o mesmo vetor. Tá? É como que eu mencionei antes, é descrever um vetor em base cartesiana ou esférica. As componentes são diferentes, mas quando eu olho o vetor no espaço é o mesmo. Certo? Pois bem, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma completeza aqui dentro, porque eu quero conectar esses caras com aqueles. Eu quero saber, tudo bem, isso aqui é uma base, essa aqui é outra base. Tá? Então, essa aqui é a base alfa. É a base dos alfas. E esse aqui é a base dos betas. Ok? Eu quero saber como conectar. A pergunta é como relacionar psi de alfa a psi de beta. Toda transformação de base na mecânica quântica corresponde a uma transformação unitária, porque a probabilidade não pode mudar. Então, se eu mudar de base, as componentes somadas têm que continuar dando, módulo quadrado tem que continuar dando 1. Ou seja, módulo quadrado disso aqui somado sobre todo beta é igual ao módulo quadrado disso aqui somado sobre todo alfa. Aliás, isso é a expressão geral do que é chamado o teorema de Parseval. O teorema de Parseval, ele diz exatamente isso, tá? Eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Se eu pegasse o módulo de psi na base de alfa, eu poderia colocar a completeza aqui dentro, ó, e dizer o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a integral sobre d alfa. Vou jogar para fora o símbolo da soma, tá? Mas eu estou colocando a identidade aqui na base alfa e eu teria o quê? Psi barra alfa, alfa barra psi. Ó, aqui, ó, esse alfa alfa com esse d alfa é a identidade. Veja, isso aqui é meramente
a expressão da integral sobre todo alfa do módulo ao quadrado do psi de alfa, que esse número é o complexo conjugado desse. Se você voltar lá naquelas aulas anteriores a respeito dos espaços de Hilbert e da definição de produto escalar nesse espaço, você sabe que isso é o psi de alfa e essa quantidade aqui é o psi complexo conjugado de alfa. Mas eu muito bem poderia ter expressado a base em termos expressado a identidade em termos da base beta. Então, isso aqui corresponde à mesma coisa que a integral do módulo de psi beta ao quadrado. Tá? Essa igualdade é chamada de teorema de Parseval. O teorema de Parseval é genérico. Normalmente ele é demonstrado em disciplinas de cálculo ou cálculo avançado como uma propriedade das transformadas de Fourier. Mas ele é um teorema muito geral que vem dos espaços de Hilbert. E significa que um objeto, um vetor nesse espaço complexo, ele é representado independentemente da base. Então, o módulo desse vetor, o tamanho dele ao quadrado, o módulo ao quadrado, é independente da base. O que é o módulo ao quadrado? É a somatória de todas as componentes ao quadrado. No discreto. No contínuo, é a integral, porque o índice que denota qual componente é um contínuo. Então, a soma passa a ser uma integral, o módulo ao quadrado do coeficiente igual a quantidade expressa em outra base. Esse aqui é chamado teorema de Parseval. Ele é bem geral e pode ser usado em qualquer tipo de transformação de base no espaço de Hilbert. Tá? Pois bem, então, o que nós queremos fazer agora? Nós queremos tentar encontrar como relacionar esse cara com aquele e como que uma base se transforma em relação a outra. Então, primeira coisa, a transformação de base. Tá? Transformação de base. Suponha que eu pegue um dos vetores da base beta e queira representá-lo em termos da base alfa. O que eu faço? Eu jogo a identidade aqui, operando sobre beta. É sempre o mesmo truque. Usa a identidade, usa a ortogonalidade quando possível. Tá? Usa a matriz identidade, só que expressa em termos da completeza, e a completeza é uma integral. Se fosse discreto, somatório, como a gente já usou antes. Alfa, beta. E aí eu posso dizer, então, que o vetor da base beta nada mais é do que somatório sobre todos os alfas, o coeficiente que leva da base beta para a base alfa na direção daquele alfa. Esse cara daqui, ó, é o coeficiente da transformação. Certo? É o coeficiente da transformação. Bom, é claro que eu poderia expressar o alfa em termos da base beta, ou seja, alfa, mesmo truque, só que agora eu vou usar a completeza na outra base e veja só o que vai acontecer. É o somatório sobre a outra base, de beta, beta barra alfa, somado sobre todo beta agora. Nota que esse coeficiente aqui é o complexo conjugado do anterior. Ou seja, os coeficientes, se eu escrever isso aqui na forma de uma matriz, os coeficientes da transformação que levam da base alfa para a base beta
são o complexo conjugado daqueles que levam da base beta para a base alfa. E quando uma matriz inversa, né, seria isso, quando uma matriz é a inversa quando a matriz inversa da transformação é a transposta conjugada, que é o que, se você expressar no mundo discreto, faça um exemplo com base de dimensão 2 para você verificar essa palavra, essa, esse, essa afirmação, melhor dizendo, quando uma matriz de transformação inversa é igual à transposta conjugada, isso significa que essa operação é unitária. Mas aqui eu estou dizendo de forma bem grosseira, sem fazer muita demonstração, ó, esse coeficiente é o complexo conjugado desse. Esse aqui eu estou levando da base alfa para um vetor na base beta, e aqui eu estou levando da base beta para um dos vetores na base alfa. Né? Então eu tenho os vetores da base beta, vou conseguir os vetores da base alfa. E aqui o contrário. Eu percebo que um é o complexo conjugado do outro aqui. Tá? Então isso significa que as transformações de base elas são naturalmente que unitárias. Tá? Transformações de base são operações unitárias. Um outro ponto importante aqui, veja só. Se você pegar essa equação aqui e projetar, ou vamos pegar essa aqui, por exemplo, eu projetar o alfa' sobre alfa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma delta de Dirac de alfa menos alfa', e isso aqui vai ser a integral sobre todo beta, beta barra alfa, alfa' barra beta. Ou seja, essa quantidade multiplicada uma pela outra aqui, esse produto de uma pela outra integrado sobre todo beta, tem que produzir para mim uma representação da função delta de Dirac. Então, quais são as transformações de base permitidas? Claro, são transformações unitárias, via de regra, mas para implementar uma transformação que seja específica, eu preciso encontrar aquelas representações de tal maneira que a integral sobre uma das variáveis, no caso aqui variável beta, deste produto aqui me produza uma delta de Dirac. Tá? Aí a delta de Dirac tem vários tipos de representações integrais. Tá? Uma das mais conhecidas é o que dá origem à famosa transformada de Fourier. Tá? Então, o que eu preciso aqui? Ó? Eu preciso encontrar representações integrais da delta de Dirac, ou do impulso. Bom, qual é uma dessas representações possíveis? Uma dessas representações mais conhecidas é em termos de exponenciais complexas. Eu sei que a integral sobre, digamos, eu vou usar a variável beta aqui para não perder a chance de fazer as identificações. 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a mais infinito, aqui eu estou admitindo que é de menos infinito a mais infinito, tá certo? Exponencial de tanto faz mais menos alfa menos alfa índice linha vezes beta, isso aqui certamente me dá uma delta de Dirac. E é daí o porquê eu tenho o grau de liberdade de escolher na transformada de Fourier se eu quero o imaginário na transformada e menos imaginário no que eu chamo de antitransformada, ou o contrário. Tem essa liberdade, porque tanto faz para representar delta mais menos. Se você usar mais,
a convenção é uma, se usar menos, a convenção é outra. Mas note aqui que isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2π, integral em d beta, exponencial de, vou admitir aqui a solução mais I alfa beta menos I alfa linha beta. Tá? Se eu pegar só o sinal mais, eu vou ter mais I alfa vezes beta, mais com menos, menos I alfa linha beta. Opa! Posso identificar agora quem que é esse cara e quem é esse, ó. Então, por comparação, veja só, alfa linha beta tem que ser igual a exponencial de menos I alfa linha beta. Só pode depender do valor de alfa linha e do beta, só depende desses dois, por isso que eu não vou pegar nada que tem aqui, porque aqui só pode ser dependente de alfa e de beta. E esse 2π aqui vem de um produto, então eu tenho que dividir pela raiz de 2π. Então, naturalmente que beta-alfa, veja só, é o complexo conjugado disso aqui com o alfa linha trocado pelo alfa. Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui, veja só. E elevado a mais I alfa beta dividido pela raiz de 2π. Aí o produto dessas duas coisas aqui vai permitir encontrar a delta de Dirac. Então, esses são os coeficientes aqui da transformada de Fourier. Então, transformada de Fourier é isso. É a representação, é encontrar uma transformação de base tal que a relação entre as duas bases me dê uma representação da delta em termos de uma integral, e essa integral eu sei que é essa exponencial aqui. E aí eu posso identificar os coeficientes da transformação de base. Notem que são coeficientes que lembram uma rotação no plano complexo. Então, a transformada de Fourier não deixa de ser uma, como eu disse, sempre de modo figurado, uma rotação, uma transformação unitária num espaço de Hilbert, e que leva de uma base de representação para outra base de representação. Então, guarde bem essas informações aqui, porque isso aqui te dá toda a informação necessária para fazer uma transformada de Fourier. Bom, com isso, ainda nos falta encontrar aquela conexão entre psi de alfa, conexão entre psi de alfa e psi de beta. Qual é essa conexão? Vejam só o que nós vamos fazer aqui em termos de operações. Eu sei que psi de alfa corresponde à projeção em alfa do estado psi. E aqui, portanto, eu posso introduzir a identidade no meio do sanduíche, que eu vou representar na outra base, tá? Então veja só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou integrar sobre d beta, eu vou colocar beta, produto exterior com ele mesmo, mas daí eu vou ter aqui alfa, beta, beta, ó, veja só, esse aqui é o produto exterior integrado sobre d beta, que me dá a identidade aqui, tá? Sim. Opa, mas espera aí, essa quantidade aqui, ó, é exatamente o coeficiente da transformação psi de beta. Encontrei a relação entre esse cara e aquele. Você lembra quando você vai converter de coordenadas cartesianas para esféricas, que a componente radial de um vetor tem uma somatória das componentes cartesianas, a componente θ também é outra somatória e assim vai? Ou vice-versa? Se você vai de esférica para cartesiana, a componente x é AR seno de θ, não lembro lá, mas enfim, é uma somatória de componentes R θφ. A componente x é uma somatória de componentes R θφ, assim sucessivamente.
Aqui é a mesma coisa, ó, a componente na base alfa, analogamente cartesiana, digamos, é um somatório, que é uma integral, das componentes na outra base, digamos esférica. Em termos de um espaço de Hilbert complexo, poderia ser tempo, frequência angular temporal, posição, frequência angular espacial ou associado ao momento, ou qualquer outras variáveis. Isso aqui é bem geral. De maneira bem geral, uma transformação de coordenadas. É claro que se você quiser fazer a outra transformação, portanto, isso aqui é psi de alfa, é uma integral de alfa beta, que é o coeficiente psi de beta, a mesma coisa eu posso fazer se eu quiser, então, pegar o psi de beta. Psi de beta é igual à projeção do vetor psi na direção desse vetor beta do espaço de Hilbert. Insiro aqui uma identidade, só que não em termos da base beta, eu uso a base alfa. E daí eu vou ter naturalmente a integral aqui de alfa, só que aí você vai ter o quê? Beta alfa, né? Beta alfa, psi alfa. Pronto, eu consigo então ter uma transformação entre bases. Aqui, digamos, é a transformação direta e essa é a inversa. Ou essa é a direta e aquela é a inversa. É gosto do freguês. O que você vai chamar de uma coisa ou outra? Agora note que se você escolher o alfa com o beta, esse produto que corresponde à transformação da forma e elevado a mais i alfa vezes beta sobre a raiz quadrada de 2π, que produz uma representação da delta de Dirac, então a outra só pode ser o complexo conjugado dessa. Né? Porque se eu trocar a ordem, lembre que no produto escalar no espaço de Hilbert, trocar a ordem significa conjugação complexa. Então esse outro vai ser e elevado a menos i alfa beta sobre a raiz quadrada de 2π. Ok? É simplesmente isso. Então eu tenho a transformada de Fourier e a transformada inversa. Onde na transformada inversa eu joguei o sinal menos e na transformada direta eu joguei o sinal mais, por exemplo. Qual sinal eu devo escolher? Ao gosto do freguês. Isso depende de. Se você quiser trocar, eu quero menos aqui, aí vai ficar mais lá. Porque eles são um ou complexo conjugado do outro. Porque a transformação é unitária. E é dessa unitariedade que vem o teorema de Parseval, ou seja, você somar o conteúdo espectral num domínio é igual a somar no domínio dual, porque na verdade você tem o mesmo vetor. O que você está fazendo é representá-lo em bases diferentes. Analogamente, é o mesmo vetor representado em cartesianas ou esféricas ou cilíndricas. Então, a transformada de Fourier nada mais é do que uma transformação de base. Bom, dito isso, a gente pode trabalhar um pouco mais a questão da função de ondas. Tá? A função de ondas, em particular, e eu pretendo mais ou menos que encerrar esta aula nessa parte de conexão entre o espaço posição e o espaço de momento, é o seguinte, veja só, se você considerar a função de ondas psi de x, eu vou omitir o t aqui, tá? Faz de conta que em t é igual a zero, e aí depois você pode aplicar o operador de evolução temporal, se for o caso. Mas é porque x se relaciona com momento. Tempo se relaciona com frequência angular, que é energia, angular temporal. Então aqui, ó, veja só, psi de x, eu sei que é a mesma coisa que a projeção do estado físico que é invariante sobre, quer dizer, ele pode variar no tempo, mas supondo agora num dado instante de tempo. Eu quero ver como é que ele se relaciona na representação na base de posição ou na base de momento. Então eu vou representar na base de posição, eu tenho esse psi de x, esse coeficiente. O que eu vou fazer?
eu vou inserir uma integral aqui, ó, na base K, que é P dividido pelo H cortado, tá? Eu vou usar essa base porque ela é mais apropriada para a transformada de Fourier. Depois a gente pode converter tudo em integrais de momento, mas eu vou deixar isso na base de número de onda, ou seja, é o 2π sobre o comprimento de onda da partícula. Tá? Eu vou inserir a completeza na base de K, então eu vou ter aqui uma integral em dk, x, sempre lembrando, tá? X' x é uma delta de Dirac. Eu não sei se está dando para enxergar, acho que está muito ruim a imagem aqui. Vou tentar colocar a completeza para cá. Então é o seguinte, x' projetado sobre ele é uma delta em x. P' projetado em P é uma delta em P. Completeza em X é uma integral de todos os estados em X, produto tensorial, que é igual à matriz identidade. Completeza em P é a matriz identidade representado na base, ou base K, né? Eu vou usar a base K agora. A base K igual a identidade. Então aqui eu vou usar a base K. Eu vou usar a base K com essa normalização aqui. Tá? Então note o seguinte, a base K ela é dividida pela raiz quadrada de K, do delta K no espaço. Eu tenho uma reta de valores de K, é um contínuo de valores, né? Seria o correspondente ao componente Kx do vetor de onda. E é claro que é um contínuo, então eu tenho que normalizar pela raiz do delta de K, ou delta de Kx, porque eu estou associando isso à direção de x. Tá? Se você fizer para o momento, então aqui você vai ter que normalizar por raiz quadrada de momento. E aí, transformar isso aqui em integral em dp, vai faltar aqui um fator h cortado na normalização. E aí cada estado, enfim, isso a gente vê depois. Mas, essencialmente, você é livre para definir a normalização da sua base, desde que tudo faça sentido no final. Então, aqui ó, eu vou introduzir esta completeza, integral em dk, k, não sei se está sendo visual aqui, então, k, produto tensorial com ele mesmo, psi. Ó, esse aqui ó, é o psi de k, que normalmente, só para não fazer confusão, para lembrar que está no espaço dual, a gente costuma colocar um til em cima. Tá? Então lá, em todas as equações passadas, se você quiser, você anotou no seu caderno, e se você quiser colocar um til em todos os psi de beta, por exemplo, você pode fazê-lo. Tá? Psi de k, psi til de k. E esse aqui é o coeficiente da transformação. Tá? Então, ó, veja só, psi de x passa a ser uma integral em dk, x projetado em k, psi til de k. A convenção na mecânica quântica é fazer isso aqui, ó, positivo. E elevado a i kx. E naturalmente que tem que ter a raiz quadrada de 2π. Em muitos livros de teoria eletromagnética, quando se fala em ondas eletromagnéticas, onda plana, etc., inclusive na minha disciplina de ondas eletromagnéticas, eu uso a convenção com sinal menos aqui. Tá? Mas tanto faz, a questão é que na mecânica quântica a convenção é usar o sinal mais. Tá? Então você vai ter psi de x igual 1 dividido pela raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, dk, psi til de k elevado a i kx.
Ao passo que na outra equação, que é o psi tilde k, é só a transformada inversa. É o mesmo procedimento. Eu começo com psi tilde k, aí eu vou ter k psi, insiro a completeza na base de posição e eu vou ter o complexo conjugado desse número. No final das contas, 1 sobre raiz quadrada de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, dx e elevado a menos ikx psi dx. E aí eu vou encontrar o conteúdo espectral dessa função aqui na base k. Então é isso. Basicamente é isso que nós vamos ter. É comum fazer essa integração em dp, tá? Em dp. Só que o p e o k se relacionam por essa quantidade aqui. Então é muito comum você introduzir teria que ter um H cortado aqui, mas o interessante é que o H cortado ele é um fator que tem que estar presente na forma do produto das duas quantidades. Então, por exemplo, o x com o p e o p com o x, para que eles tenham a mesma unidade e que apareça um fator, no final das contas, o H cortado na transformação de base, é comum você colocar raiz quadrada aqui, ou seja, trocar isso aqui por p e colocar uma raiz quadrada aqui e colocar uma raiz quadrada aqui também de H cortado. Seria basicamente você escrever isso aqui como e elevado a ikx dividido por 2π h cortado raiz, e aqui seria o e elevado a menos ikx raiz quadrada de 2π h cortado. Tá? Então, se você estiver trabalhando diretamente na base de momento, aqui vira uma integral em momento, função de momento, aqui vira momento sobre h cortado, aqui também momento sobre h cortado. É bom lembrar disso, né? P sobre h cortado, aqui também fica P sobre h cortado. E aí você introduz dentro da raiz h cortado multiplicando 2π, tanto numa integral quanto na outra, para ficar simétrico. É uma forma de normalização, tá? É uma escolha de normalização. Caso contrário, você poderia normalizar, por exemplo, diferente, P' com P, enfim. Tá? É uma questão apenas uma questão de coerência do início ao fim com essas integrais. Pois bem, então aqui nós temos uma forma bem específica de solução ou de transformação de Fourier, que me mostra que K, número de onda, e posição x são espaços duais, são bases diferentes, e uma propriedade da transformada de Fourier que eu não vou provar aqui, propriedade é que ΔX, ΔP tem que ser maior ou igual a H cortado sobre 2. Ou se você usar aqui o ΔK, é o ΔP sobre H cortado, fica maior que meio. Isso é uma propriedade denominada de incerteza. Tá? O princípio da incerteza. O princípio da incerteza da mecânica quântica vem desse fato. É o fato de que a posição e o momento linear, que é diretamente associado à velocidade da partícula, são espaços duais. E aí, por transformações de base e pelo fato de que você relaciona isso a uma transformada de Fourier, as transformadas de Fourier satisfazem uma série de propriedades. Por exemplo, satisfazem o teorema de Parseval, que dizem que o conteúdo módulo de π quadrado integrado sobre todo x na base x é a mesma coisa que o módulo de πp quadrado integrado sobre todo p, é o teorema de Parseval, ou seja, a probabilidade é 1, independente da base que você escolha para representar a sua partícula, e também a incerteza, ou seja, quanto mais largo é um pacote na posição, mais incerto ele é na posição, mais certo ele é no momento, porque esse produto de variâncias aqui na verdade é desvio padrão, acho que é definido como um desvio padrão lá,
Mas basicamente a raiz quadrada das variâncias, né, esse produto da raiz quadrada das variâncias aqui é maior ou igual a h cortado sobre 2 em unidade de posição e momento. É uma propriedade da transformada de Fourier. Então, incerteza tem a ver com transformadas de Fourier. Tá certo? Bom, um exemplo muito interessante a ser feito, eu posso eventualmente retomar esse tópico aqui, mas exemplo, para você trabalhar aí, considere uma partícula movendo-se na direção x com um momento médio. Só vou dizer isso aqui, ó. Aí você pode calcular mais coisas aqui. Tá? Movendo-se na direção de x, cuja amplitude de probabilidade em t igual a zero vale si de x, vírgula zero, vou especificar que é tempo igual a zero, e elevado a uma constante a, e elevado a menos x quadrado dividido por 2 vezes a quadrado. Se você preferir, pode usar aqui x0 ao quadrado também. Isso aqui seria associado à variância da posição da partícula. Então, é uma gaussiana, é um pacote gaussiano e que está se movendo no sentido positivo de x. Ou seja, mais IK0x. Se eu quisesse que a partícula se movimentasse para o outro lado, bastaria trocar o sinal dessa aqui. Essencialmente, tá, o momento P0 corresponde ao H cortado K0 e você pode calcular qual é a velocidade V0 simplesmente dividido pela massa da partícula. Então, isso aqui seria simplesmente dado por velocidade inicial igual a H cortado K0 dividido por massa. Tá? Isso vai te dar a velocidade desta partícula. Ou, se você especificar a velocidade, você pode calcular o K0. Tá? Dada a massa também, obviamente. Né? Então, considere um elétron, se você quiser brincar com alguns números aí. Bom, então, a função em t igual a zero é essa aqui. Ó. Tá? Na ausência de potenciais externos. Ou seja, partícula livre, teoria livre. O hamiltoniano nesse problema é simplesmente p quadrado sobre 2m. Note que p quadrado é derivada segunda em relação a x. Então, a base de posição não é uma boa base para trabalhar esse problema. Se você quiser o operador de evolução temporal, isso aqui é e elevado a menos i, o hamiltoniano ao quadrado, ou seja, o operador momento ao quadrado vezes tempo, dividido por 2 massa, esse é o hamiltoniano, h cortado aqui, ó. Esse é o operador de evolução temporal para esse sistema, porque a partícula é livre, não tem potenciais externos. Ok? Então, esse é a natureza do problema. É melhor transformar esse cara para a base P, para a base de P, porque eu posso aplicar o operador de evolução temporal diretamente nessa base. Tá? E aí voltar, se eu quiser, voltar para a base de posição. Tá? Mas por hora, o que se pede é o seguinte. Tá? O que se pede aqui? Determine a
essa amplitude A, de forma que a integral do módulo de psi x em t igual a zero ao quadrado dx seja igual a 1. Ou seja, você tem que normalizar a gaussiana. Essa aqui é a questão. Veja que módulo ao quadrado de termo de velocidade não faz nada, é 1. Então o que interessa é esse termo aqui. Você tem que normalizar essa gaussiana adequadamente. Pode integrar de menos infinito a mais infinito. Integrais de gaussianas você encontra em toda parte por aí. Então, a primeira coisa é encontrar essa quantidade A aqui. Pode assumir real, você vai encontrar um módulo, né? Então, pode assumir que seja real positivo. Determine A de forma que essa integral da função inicial seja normalizada. O segundo ponto aqui é encontre citil de P em t igual a zero. Ou seja, calcule a transformada de Fourier disso aqui. Se você quiser, você pode calcular, inclusive, de K, para ficar mais fácil, não ter que carregar os H cortados da vida. Né? Então, pronto, já escrevi K aqui, K0, né? Esse K0 é uma constante, tá? É uma constante. Então, lembre do seguinte, propriedade da transformada. Fase no espaço real, que é o x aqui no nosso caso, é translação no espaço dual. Só você tem que saber para qual lado que vai transladar. Mas eu já asseguro a vocês, vai transladar a transformada de Fourier para o lado positivo de P's ou de K's. Né? Porque a velocidade é positiva, o momento que eu estou assumindo é positivo. Tá? Então, encontre a transformada de Fourier desta função. Tá? E, por fim, determine ΔX, ou seja, a largura ΔX e ΔP, ou ΔK, se você preferir. Determine as variâncias e mostre que isso aqui dá maior ou igual ao H cortado sobre 2. Você pode fazer ΔX e ΔK, e daí depois multiplicar o ΔK por H cortado, ou para ΔX, ΔK tem que ser maior que meio. Né? Então, essa é a primeira parte desse problema. Tá? Mostre também aqui, ó, faça essa integral aqui, ó, de menos infinito a mais infinito, do módulo do psi tilde k, vírgula zero ao quadrado, e mostre que isso aqui também dá 1. Tá? Isso também tem que dar 1, se você fez a conta corretamente. Tá? Então, propriedade do teorema de Parseval. Se tudo tiver normalizado adequadamente, esse que é o ponto aqui. Se tudo tiver normalizado adequadamente, vai dar 1 também. Então, por hora é isso. Tá? É a partícula movendo-se na direção de x. Imagine o seguinte, você tem uma gaussiana aqui, e isso aqui está andando. A distribuição de probabilidade é gaussiana. Ou seja, eu tenho uma chance em t igual a zero, eu tenho uma grande chance da partícula estar em x igual a zero, dado por essa amplitude a quadrado em módulo, uma densidade de probabilidade, é módulo de a quadrado, mas ela vai caindo na forma gaussiana para valores de x que se afastam do centro. E a largura ΔX, eu já antecipo a vocês, essa largura deve ser proporcional, esse ΔX aqui vai ser proporcional ao x0. Agora é só você ver quanto que é a largura de uma gaussiana em relação à sua variância, que é o número que está aqui. Só que tem que lembrar, isso aqui vai ter que tomar o módulo ao quadrado. Né? E bom, por enquanto é isso. Se você quiser se desafiar, faça o seguinte. Aplique ao psi-k de zero essa quantidade aqui, ó, como troque o p quadrado por h cortado quadrado, k quadrado vezes t sobre 2mh cortado, tá? Aplique essa fase na solução inicial aqui e faça a transformada inversa. E aí você vai ter psi de x em todo t. Essa solução, psi de x para todo t,
que é melhor resolver primeiro a dependência temporal no espaço K e depois fazer a transformada inversa, ela vai mostrar para você que a gaussiana vai se alargar à medida que o tempo passa. Tá? E por que isso? Porque a gaussiana não é um autoestado do hamiltoniano. A gaussiana de posição não é o autoestado do hamiltoniano. Sendo assim, o que você tem de composição inicial, que forma a gaussiana inicial, bem definida e tudo mais, à medida que o tempo passa, cada componente de P, que é um alto valor diferente do hamiltoniano, vai ganhando uma fase diferente. E isso começa a alterar todas as relações de fase, fazendo esse pacote inicial começar a se desmanchar. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, o que eu mencionei é isso, tá? Dado que você tem isso aqui, o psi tilde K e T é simplesmente esse número aqui vezes esse cara. Aí você tem o psi tilde K e T. Você pode trocar o P, chapeuzinho, pelo próprio valor H cortado K. Pode trocar por H cortado K, que é o alto valor de P. E aí faz a transformada inversa. Bom, pessoal, para esse momento, para essa aula, já ficou bastante extensa e bastante densa matematicamente. Era isso. Se desafie a fazer isso aqui. Tá? Na sequência, nós pretendemos continuar com alguns aspectos numéricos. Então, até a próxima.